Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos 10 e 11, nós vamos ler somente. Hoje nós vamos compartilhar algo sobre ser testemunha fiel de Deus. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É boa essa, fecha seus olhos. Ah, Senhor, como é bom a tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Pai Santo, eu rogo ao Senhor que o teu Espírito encha nessa noite esse auditório, da mesma maneira que ele tem enchido o meu coração de santo temor, ao se deparar com isso que vamos meditar nessa noite. Ó Deus, glória, honra e louvor, todas, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os homens, grandes e pequenos, elas devem ser atribuídas única e exclusivamente ao maior homem de toda a história, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Importa que o Senhor cresça neste lugar, que o nome do Senhor seja o único a ser evidenciado neste lugar, e que à medida, Senhor, que vamos meditando na sua palavra, à medida que vamos nos surpreendendo com a grandeza, com a beleza desse santo livro, que o teu Espírito possa moldar o nosso caráter, de maneira que nada mais nos importe senão a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pela tua igreja reunida neste lugar. Nós queremos oferecer a ti o máximo que pudermos, em gratidão e honra ao teu santo nome nessa noite, e nos conforme à imagem de Cristo Jesus. Amém e amém. Agora você vai para deixar um texto aberto na sua Bíblia. Você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, e vai deixar aberto aí. Mais para frente nós vamos precisar dele. Mas preste atenção naquilo que quero compartilhar com você. O evangelista João, no capítulo 1, do verso 14, ele escreve uma das declarações mais estupendas de toda a Escritura. Isso porque, quando João faz essa declaração, é um tempo onde 400 anos, durante 400 anos, não se ouvia absolutamente nada. Um silêncio de Deus durante 400 anos. Nenhum profeta ouviu sua voz, nenhum profeta falou nada da parte de Deus, nenhum sacerdote ouviu nada da parte de Deus, nada, nenhuma teofania, nenhuma manifestação sobrenatural, nenhuma voz, nada se ecoou durante um período que nós chamamos de período intertestamentário, de 400 anos de silêncio total silêncio. Deus não falava, os céus estavam fechados. O céu se fechou. E aí, de repente, então, lá para as bandas do Jordão, aparece uma figura estranha. Começa-se um movimento estranho, e um homem vestido de pele de animal, uma figura não convencional, começa a pré-anunciar o maior acontecimento, o maior movimento da história da humanidade. Nasceria a partir dali o maior de todos os atos, o maior de todas as obras, o maior movimento da história. Nasceria então o maior ato da história da humanidade, que marcaria de uma vez por todas a vida humana. Começa-se esse movimento. O mundo, assolado pelo pecado,
está prestes agora a ser impactado. O mundo que estava envolto em trevas está prestes agora a ver a luz, cumprindo assim a palavra do profeta Isaías, que Mateus vai registrar no capítulo 4. Ele vai dizer assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, povo que vivia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí, surge então, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, uma das maiores declarações da história. João olha para nós e diz: o verbo se fez carne. 400 anos, silêncio total. De repente, um homem para as bandas do Jordão quebra o silêncio de 400 anos e começa a prenunciar ou a anunciar a chegada simplesmente do maior homem da história. E João, o evangelista, agora vai declarar isso de maneira extraordinária. Talvez uma das descrições mais incríveis das Escrituras. Ele diz: o verbo se fez carne. O céu agora está incompleto. Durante 33 anos no Cronos, toda a atenção do céu se volta para a terra. Os olhos dos serafins, os olhos dos querubins agora estão atentos na terra. E você me pergunta: mas por quê? Simplesmente porque João vai declarar isso para nós: o verbo agora está na terra. Toda a atenção do céu. Eu fico imaginando, conjecturando aqui, não está escrito, na minha mente, está chegando a hora. Não foi a peça assim? Está chegando a hora. O verbo vai se fazer carne. O verbo vai deixar o céu. E de repente, toda a atenção do céu se volta para a terra. O verbo vem à terra. Deus desce aos homens. O Criador assume o lugar da criatura para dar início ao maior ato, o maior plano, o maior acontecimento, o maior movimento da história da humanidade. Está prestes a acontecer. Como que se deu isso, pastor? A Escritura narra, e ela diz o seguinte: antes de Maria achar-se grávida, começou o sobrenatural a descer, a tocar, a agir no natural. O anjo Gabriel é enviado à terra para uma visita na Galiléia, na cidade chamada de Nazaré, e disse a Maria, noiva de um homem da casa de Davi, chamado José, e disse assim: alegra-te muito, favorecida, porque você dará luz ao Filho de Deus. Mas como assim? Então tem a descrição extraordinária que ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus nasce naquela região. Haviam pastores guardando o seu rebanho à noite, e mais uma vez o céu desce à terra. Um anjo visita os pastores e diz o seguinte: olha, quando o anjo visita esses pastores, a glória de Deus brilha para eles, e os pastores, eles ouvem uma mensagem. O anjo diz: eu trago para vocês uma boa nova de salvação, uma boa nova de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu Jesus Cristo, o Salvador. O céu começa a se movimentar. Aquilo que há 400 anos não se acontecia, agora nós estamos vendo o céu literalmente descer à terra e começar a ministrar, a falar à terra. As manifestações de Deus se voltam. Os anjos que estavam impedidos há 400 anos de visitar alguém são liberados para visitar. Todo o trono agora está envolvido nessa grande obra da redenção. A trindade toda envolvida na obra da redenção, na obra da graça, na obra da misericórdia. Deus iria salvar e alcançar todo o seu povo, e nenhum deles se perderia. Nenhum deles, diz as Escrituras. E então o céu se movimenta. Depois de se completar o tempo da purificação, o narrador bíblico vai dizer: após a circuncisão, eles levam Jesus para ser apresentado ao templo em Jerusalém. E de repente um homem chamado Justo e Piedoso, o qual o Espírito Santo também estava sobre ele, seu nome era Simeão, diz que o Espírito de Deus havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Salvador. E diz o texto que ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando ele olha o menino, ele toma o menino em seus braços
E ele celebra ao Senhor. E ele diz o seguinte: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Passa-se um tempo, diz a narração bíblica, que Jesus então vai ter com João Batista para ser batizado. E mais uma vez, os céus se manifesta e faz um movimento em direção à terra. O texto diz que quando Jesus sai da água, o céu se abre como que uma janela que tem as suas cortinas desenroladas. O Espírito Santo desce e uma voz poderosa ecoa com a afirmação inconfundível: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mais uma vez o céu fala, mais uma vez o céu se manifesta. E agora, os homens nunca mais seriam os mesmos. E agora, a partir de agora, ele atrairia para si todo o seu povo. A partir de agora, as trevas seriam dissipadas. Os homens que tinham seus olhos tampados receberiam luz. As pernas sem movimento receberiam força para se levantar. A homens ignorantes seriam revelados os mistérios de Deus. A mulheres machucadas e feridas, elas receberiam cura, a cura da alma. A homens cativos de Satanás, eles seriam libertos. Eles conheceriam um amor jamais visto em todas as gerações. O céu agora está na terra. Sim, o verbo agora se faz carne. Sim, a fé seria plantada nos corações dos homens. Aos pobres seria pregado o evangelho do reino. Multidões começaram a segui-lo. As forças da natureza obedeciam à sua voz. Espíritos imundos tremiam diante dele. Mortos ressuscitavam, pães e peixes eram multiplicados, tempestades eram acalmadas por uma ordem desse homem. Claro, meu irmão, o homem que sacudiu toda a terra só poderia ter vindo do céu. Somente um homem do céu poderia sacudir toda a terra. E foi exatamente isso que aconteceu. O homem do céu vem à terra. O homem do céu vem à terra. E durante o período que ele esteve na terra, suas palavras, seus atos, seus ensinamentos foram registrados. E uma dessas palavras que o evangelista Marcos registra, é uma palavra, ele começa a falar uma narrativa estranha, uma mensagem foi muito intrigante para os discípulos naquela época. Preste atenção o que eles dizem. E o que ele diz para os seus discípulos? Marcos 10, 33. Eis que subiremos. Preste atenção, o homem vem à terra, toca a terra. Os olhos dos cegos são abertos, as pernas dos coxos são fortalecidas, as mulheres feridas são curadas. O amor jamais visto na humanidade está agora entre os homens. E de repente, no ápice dessa caminhada, no ápice desse ministério, no ápice da revelação, esse homem agora, ele passa com um discurso até estranho para os discípulos. Como assim aceitar algo assim? Ele começa a dizer o seguinte: eis que subiremos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais, os sacerdotes e escribas. Condená-lo à morte, entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Parece que os discípulos não ouviram depois de 3 dias ressuscitará, mas eles ouviram: eu serei levado para Jerusalém, eu irei para Jerusalém, e lá eu serei preso, eu serei açoitado, eu serei fustigado, eu serei vilipendiado, eu serei morto. Como assim? Há 400 anos nada acontecia, e de repente o céu se move. Nós começamos a ver a glória de Deus, a glória como do unigênito do Pai. Sim. E agora, de repente, ele começa a mudar o discurso. Como assim aceitar tal discurso? Esse era o sentimento dos discípulos. Um homem que acalma as tempestades, agora com um discurso frágil como esse. Nós o vimos tocar nos olhos do cego, nós o vimos ele restaurar a córnea, nós o vimos ele restaurar a retina, nós o vimos fazer, eu o vi. Talvez os discípulos falando: eu o vi ele envolver um leproso em seus braços e o leproso imediatamente ser curado. Como assim? Agora, que discurso é esse? Que discurso frágil é esse? O céu desce à terra, e agora nós estamos vendo o céu se extinguir da terra de novo. Como assim?
Nós aguardamos tanto o Messias, nós aguardamos tanto a promessa. Talvez o sentimento do coração dos discípulos fosse esse, mas nenhuma das suas palavras cairia por terra, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum ponto, absolutamente nada do que o homem do céu dissesse cairia por terra. Toda a sua palavra seria cumprida cabalmente, detalhadamente. E aí então, ele é entregue, ele é traído, abandonado, negado pelos seus próprios discípulos, e acontece exatamente o que ele havia dito. Lucas registra isso no capítulo 23. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus exclamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Diferentemente agora do seu batismo, aonde o céu se abre, se desenrola como uma cortina, onde nós vemos o Espírito Santo descer sobre ele, e a voz do Todo-Poderoso dizer essa declaração, que ela é enigmática, ela é importantíssima para a igreja: Ele é o meu filho, Ele é o meu ungido, Ele é quem eu tenho muito prazer. Agora o céu se fecha, como se todos os luminares se entristecessem, nenhum anjo o visita, nenhuma voz ecoa do céu, ele está lá só, completamente só. O homem do céu agora recebe o silêncio do céu. O homem do céu, cuja atenção toda do céu, na descrição impressionante de João, se volta para a terra, agora tem os céus fechados. Nenhuma voz, nenhum anjo, ele está lá naquele alto daquele monte, só, literalmente só. Mas é claro, a conversa naquela manhã foi muito amarga, era muito pecado sobre um homem só. Era a ofensa de todo o seu povo sobre um homem só. Era a minha ofensa, a sua ofensa, a nossa ofensa, os nossos pecados, os nossos charmes, os nossos medos, as nossas mentiras, as nossas fraquezas, as nossas crises, todas em um homem só. Os céus então se fecham. A conversa dos que estavam assistindo é: salve-se da cruz, desça da cruz se você é filho de Deus. A conversa dos religiosos era: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. A dos soldados era: você é rei do judeu, salve-se a si mesmo. Palavras abomináveis, sarcásticas, irreverentes, mas ele não revidou, diz o texto. Nenhuma palavra saiu da sua boca. Ele não olhou para aqueles que o vilipendiavam e disse: espere até a ressurreição, eu vou pegar vocês. Não, ele não disse isso, mas ouça o que esse homem disse, ouça as palavras do homem do céu. Ele olha para a multidão ensandecida, escarnecendo dele, zombando nele, cuspindo nele, chutando ele, açoitando ele, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Esse era o discurso daquela manhã, essa era a conversa. Então o movimento cessou. Diz o texto que Jesus exclamou em alta voz, entregou o Espírito e expirou. Respirou fundo, entregou o Espírito. E agora tudo acabou. Voltem para suas casas. O homem do céu se foi. Os líderes religiosos festejam: finalmente acabamos com esse movimento que estava varrendo toda a Palestina. Voltem para suas casas. O inferno todo junto com Satanás comemora a vitória. Conseguimos sepultar, conseguimos acabar com o maior movimento da história, conseguimos sepultar o maior homem da história, conseguimos vencer o maior movimento da história. Voltem para suas casas. E no coração dos discípulos a tristeza, nos olhos dos discípulos as lágrimas, e na mente dos discípulos talvez um pensamento: será que esses 3 anos foi só um sonho?
do que nós somos testemunha. Nós viemos para testemunhar a respeito de quê? Eis que eu te conto a história que nós somos testemunha. Eis que eu estou contando para vocês aquilo que nós devemos testemunhar, para se cumprir a profecia do profeta Isaías. Talvez o homem do céu não fosse tão do céu assim. Talvez tudo o que passamos e vivemos foi só um conto, uma fábula. Foi um acontecimento esporádico, mas ele simplesmente se foi. Os discípulos talvez olhando a satisfação no coração e na mente e no olhar dos religiosos, celebrando, cessou-se, acabou, passou. Foi mais um movimento desses que começou aqui para as bandas da Palestina, alguém acreditando que é o Messias, mas nós reputamos, ele foi vencido. E o inferno inteiro, que não sabia, o inferno nunca teve acesso ao plano soberano de Deus da eternidade, nunca. O inferno também celebra essa vitória. Satanás e seus demônios celebram essa vitória. Talvez o homem do céu de fato não fosse tão do céu assim, porque agora o céu está em silêncio outra vez. Mas não duraria muito tempo, segundo a profecia. O silêncio do céu agora não duraria mais 400 anos, mas 3 dias. E diz o texto que durante que o céu se escurece, 3 dias se passam e o céu é convocado outra vez. Quem convoca agora é aquele, segundo João, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e assentou-se no lugar de governo. Ele então, que estava na cruz, sobe aos céus e convoca o céu de novo. Vão à terra. E o céu mais uma vez se manifesta. Ele mesmo dá ordem. E ele diz a 2 varões o seguinte: desce e fale para as minhas servas que o movimento não acabou, que o movimento não cessou, que a maior obra da história ainda está para acontecer. Então esses homens, eles encontram 2 irmãs nossas que estão visitando o túmulo de Jesus naquela manhã, na manhã do 3º dia. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho um problema grave, eu vou acabar ficando maluco. Eu fico imaginando o céu conversando. Eu fico imaginando Jesus falando assim: tudo bem, agora passou o 3º dia, ok, chegou a hora de ressuscitar. Levanta dos mortos, morte, agora tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo ressuscita e fala o seguinte: agora vai e fala para aquelas minhas irmãs que estão lá que o movimento continua. E então esses 2 varões chegam para essas mulheres com vestes resplandecentes, mas eles fazem disso uma frase que se torna então o pilar do cristianismo, a declaração das declarações, a essência da nossa fé. Pare para pensar nessa frase. Essa frase diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Porque todos os líderes de todas as religiões, das que vieram, das que estão por vir, das que estão, eles podem até dizer: nós sepultamos, assim como o cristianismo, nós sepultamos o nosso Senhor. Mas nenhuma das religiões podem dizer o que esses 2 varões enviados do céu disseram para as nossas irmãs naquela madrugada daquela manhã. Eles olham para ela e diz a frase insofismável do cristianismo: porque buscais entre os mortos aquele que está vivo. Esse é o pilar do cristianismo, esse é o cerne da nossa fé, essa é a essência da nossa fé, e é isso que nós somos testemunhas, é a respeito disso que nós testemunhamos. Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, e muito em breve Ele voltará, aleluia. Nossa Deus, mais um pouquinho eu solto um mistério. Jesus me ajuda. Irmão, pare para pensar como é incrível falar a respeito de Cristo. Mais uma vez o céu se move, e diz o texto que elas se lembram das palavras de Jesus.
Diz o texto que elas correm, contam aos discípulos tudo o que haviam ouvido. Pedro, então, sempre impossível, sai à frente, e ao chegar lá, ele vê, de fato, o túmulo está vazio, de fato, o meu Senhor não está aqui. E Pedro, então, sai com uma convicção: não tem como sepultar a fé, não tem como sepultar a fé, porque o autor da minha fé venceu a sepultura. Essa é a grande descoberta daqueles que tentaram sepultar a fé: o seu fundador não está na tumba. Essa é a verdade da fé. Ele venceu a morte. Ele venceu. Não tem como não colocar essa colocação. O Inácio até abriu o culto ontem falando dela. Não tem como eu não usar essa colocação do apóstolo Paulo aqui. Você já ouviu, acho que são umas 10 vezes, mas não tem jeito, irmão. Porque o apóstolo Paulo vai descrever isso de maneira extraordinária em Colossenses. Ele diz, e ele nesse ato, ele está despojando principados e potestades, e publicamente os expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. O que é isso? É simples. Se você que já ouviu, ouve de novo. Você que não ouviu, maravilhe-se no que o apóstolo Paulo está escrevendo. O apóstolo Paulo usa uma cerimônia que era muito comum em Roma, chamada no grego de apekdoussamenos. Era uma cerimônia que você vê nos filmes romanos. Quando o general romano ele saía para a batalha com o seu exército, e ele vencia o exército inimigo, e quando ele ia voltando para entrar no Coliseu, nas ruas de Roma, ele estava assentado sobre o seu cavalo, e ele manietava todo o exército que foi vencido, amarrando eles com a mão para trás, e ele despojava. O que é despojar aqui no grego? É tirar as indumentárias de guerra. E é exatamente isso que acontecia na cerimônia romana, que Paulo está dizendo e escrevendo em Colossenses. Ele despojava os principados. E o que está acontecendo? Na cerimônia romana, o capitão general romano, o soldado romano, ele tirava as indumentárias de guerra do exército que foi vencido, manietava esses soldados que sobravam, e amarrava as mãos deles, e ia entrando na cidade de Roma, e ele ia sendo aplaudido, ele ia sendo coroado, ele ia sendo festejado a vitória do general romano. Enquanto ele entrava, de um lado ficavam mulheres, crianças, jovens, todos celebrando a vitória do general romano. Essa era a cerimônia romana. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com despojando principados e potestades e triunfando sobre eles na cruz do Calvário, quando Paulo usa essa ideia da cerimônia romana, ele está falando que é exatamente isso que aconteceu nesse ato da cruz. Enquanto achavam que estava sepultando o maior homem da história, na verdade, ele estava despojando principados e potestades e triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A cena que parecia uma cena de fraqueza, na verdade, era a cena de maior poder da história da humanidade. Ele estava redimindo a criação e a criatura ao seu Senhor, trazendo de volta para si todos aqueles que Satanás haviam roubados pela condenação do pecado. Mas como assim, pastor? Preste atenção. Cristo Jesus, Apocalipse capítulo 19, vai fazer uma menção de um cavaleiro no seu cavalo branco assentado. Seu nome é fiel e verdadeiro. O que está acontecendo aqui na cruz do Calvário é tão somente Cristo Jesus assentado sobre o seu cavalo, trazendo cativo principados e potestades que ele triunfou sobre eles na cruz do Calvário, e está entrando na cidade santa. Mas aos olhos de quem? Quem está agora para testemunhar a vitória do grande general, do rei dos reis, do senhor dos senhores, do rei dos exércitos, do senhor dos exércitos? Serafins estão de um lado, querubins estão de outro, e à medida que Jesus vai entrando com o seu cavalo branco, principados e potestades todos sendo vencidos por ele na cruz do Calvário, à medida que ele vai entrando, serafins de um lado, querubins do outro, os anjos que estão no céu servindo a Deus. Talvez, se houvesse um salmo que eles pudessem cantar naquela hora, certamente eles cantariam o Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso das batalhas. Ele é o Rei da Glória. É isso que está acontecendo na cruz. Ah, meu irmão,
É impossível sepultar a fé, porque o maior homem da história esmagou a cabeça da serpente. A morte foi vencida na cruz do Calvário, e nós somos testemunhas disso. É isso que o texto está dizendo. Jesus, simplesmente Jesus. Não tem outro nome. Não existe outro nome dado entre os homens, nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. É simplesmente Jesus. Jesus é o melhor de tudo. Jesus é o melhor da terra. Ele é o melhor do céu. Ele é o melhor da eternidade. Ele é o melhor de todas as coisas. Simplesmente Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré. Não tem como não amar esse homem, meu irmão. Não tem como não reverenciá-lo, não tem como não servi-lo, não tem como entregar tudo. Por isso a Escritura vai dizer que o homem deu tudo o que tinha, toda a riqueza que tinha, porque ele é a pérola que vale muito mais que todas as coisas. Então eu entrego tudo o que eu tenho para poder possuí-lo. Foi isso que fez o apóstolo Paulo falar assim: eu perco todas as coisas, eu tenho por perca todas as coisas, eu abro mão de todas as coisas, pela excelência do conhecimento deste homem. Jesus é uma fonte inesgotável de todas as coisas que nós precisamos. Jesus é tudo, é em todos, diz o apóstolo Paulo, tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Como diz um santo que conheço, vocês também conhecem, que eu já trouxe ele aqui, uma das canções que mudou a história da minha família: eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta. Eu tenho esperança, eu tenho um tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta, nada me falta. O que ainda te falta, meu irmão? O que ainda te falta? Porque diz o texto que então agora o céu volta à terra. Mas agora, Lucas capítulo 24, que você está com ele aberto. Emerson, tem que botar um ar-condicionado aqui de baixo aqui para cima. Lucas 24, tem uma narração linda antes desse texto que nós vamos ler. Porque diz o texto que 2 discípulos estão voltando depois de tudo acontecer no caminho de Emaús, conversando sobre essas coisas, ainda sem entender, mesmo que fosse o terceiro dia, e mesmo que a promessa fosse clara e direta, e Jesus houvesse falado para eles só claramente: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles estão conversando. E agora? O que vai ser de nós? E agora? Sepultaram o nosso Senhor. E de repente diz o texto que Jesus se põe no meio deles e começa a caminhar com eles, e pergunta: o que vocês vão falando à medida que vocês vão caminhando pelo caminho? Acaso você é o único em Jerusalém que não sabe do que aconteceu? Ele o quê? Que Jesus, varão profeta, aprovado por Deus, homem de valor, de obras, ele foi morto, foi entregue na mão dos pecadores, entregue na mão dos sacerdotes, eles entregaram para ser crucificado, ele morreu. E mesmo que ele houvesse falado que ele ia ressuscitar, algumas irmãs até falaram que 2 varões visitaram ela, mas nós não vimos. E o texto diz que eles vão entristecendo. E de repente, Jesus começa a expor a eles as Escrituras. Ô filho, não tem nada que queime mais o coração do discípulo de Jesus do que as palavras de Jesus. À medida que as Escrituras, o Evangelho é exposto, o coração dos discípulos começa a queimar, começa a arder. E Jesus então, em uma certa feita, parece que vai passar direto, eles constrangem Jesus: fica conosco. Fica conosco, Jesus. Ok. Jesus senta-se à mesa com eles. Toma o pão. Jesus. E diz o texto que Jesus abre os olhos deles, para que eles pudessem enxergar. E quando ele parte o pão e dá graças, os olhos deles são abertos. Eles olham
e pensam: não foi só um sonho. Todas as palavras desse homem se cumpriram. Ele está aqui de verdade. Eu, como sou mais impulsivo, eu ia: deixa eu tocar no Senhor, só dar um abraço, só para saber. Mas diz o texto que Jesus então vai, eles correm adiante para encontrar com os outros discípulos, e quando eles chegam, Jesus chega logo depois e faz: paz seja convosco. Os discípulos, atemorizados, diz a narração bíblica, olham para Jesus e Jesus fala: por que vocês estão perturbados? Sou eu. E aí o texto diz o seguinte: falava-lhe ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? Porque sob dúvida ao coração de vocês. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhe disse: tem alguma coisa para comer? Espírito não come, por isso Jesus fez isso. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Preste atenção. A seguir, verso 44, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. A frase mais importante para mim e para você nessa mensagem de hoje é o verso 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. Vós sois testemunha de tudo isso que eu relatei e narrei para vocês aqui a respeito de Cristo. Nós somos as testemunhas da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Eu e você somos as testemunhas vivas. Hoje, a sua igreja, o seu povo, que vai testemunhar a vitória do nosso Senhor. Por isso, meu irmão, nós não temos nada a temer. Nada. Absolutamente nada. Nós servimos ao Rei que venceu eternamente. Nós servimos ao Rei que está sentado no trono. Nós servimos ao Rei, testemunhamos da vida e da morte de um Rei que ressuscitou ao terceiro dia, que venceu a morte. As portas do inferno não podem prevalecer contra essa mensagem. A crença do filósofo francês Voltaire diz o seguinte: a Bíblia e o cristianismo acabará em 100 anos. Ele morreu em 1778. E a Bíblia, o cristianismo e o movimento cristão ainda continua. E continuará até a consumação dos séculos. Vós sois testemunhas dessas coisas, disse Jesus. Não tem melhor homem para poder servir. Não tem melhor Senhor para poder servirmos. Por isso, gastarei minha vida para servi-lo.